Olá, a gente está aqui com mais um episódio do canal do Desenvolvimento, com um convidado de honra, com quem eu já aprendi muito, que estava aqui retomando historicamente quando eu te conheci, Albeni, que foi no momento de fazer a parceria do ambulatório da Unifesp com o Instituto Par, há uns 10, 12 anos mais ou menos, então um tempinho. Então é alguém com quem aprendi muito e aprendo porque a gente mantém trocando figurinhas, isso é muito bom para a minha prática clínica e como pessoa. Então a gente tem a honra aqui de receber Albeni Oliveira, psiquiatra. E muito obrigada por estar aqui com a gente, comigo, com o Mauro. Bem-vindo, Albeni. Eu que agradeço, eu que me sinto honrado pelo convite, de poder tentar dar alguma contribuição para esse projeto, né? E, de fato, a gente já se conhece há um bom tempo, é uma parceria que tem rendido bons resultados, né, Bia? Sim. E o Mauro eu estou conhecendo hoje, embora já tenha ouvido falar de você por aí. Vamos lá. Tô pronto para a gente desenvolver uma conversa aí. A gente queria conversar um pouco com você, Albeni, sobre a clínica da infância e adolescência. A construção da clínica da infância e adolescência, não só para o psiquiatra da infância e adolescência, mas para o psiquiatra em geral e até para o médico. E eu queria que você começasse falando um pouco da sua carreira, né? Como que você parou aí no exercício, não só de atender, mas de ensinar as pessoas a atenderem. Eu acho que isso é um dos grandes legados assim, que você faz na Unifesp. Então, fala um pouquinho para a gente sobre quem você é e como que você chegou nesse exercício de aprender, né, do aprender, né, de ensinar as pessoas a fazerem a psiquiatria. Seja psiquiatras de infância ou seja psiquiatras de adulto. Sim. Mauro, essa questão me acompanha de maneira mais ou menos sistemática desde a residência. Eu não pensava em ser psiquiatra da infância, mas quando eu terminei a residência lá na Unifesp de Psiquiatria Geral, eu me aproximei de um professor da psiquiatria da infância e falei que queria ficar lá porque eu tinha uma intuição, uma vaga intuição, de que aquele adulto que eu atendia aos 30 anos, aos 40, ansioso ou deprimido ou psicótico, sofrendo, assim, esse cara se fez, né? Ele tem uma história para chegar até aqui aos 30, 40. Então eu acho que vocês, psiquiatras da infância, devem saber melhor isso. Então eu fui por puro instinto. E o cara, faz sentido. E comecei a estudar um pouco de psicopatologia da infância, de psicologia da infância. E essa coisa nunca parou de me levar à reflexão. Como que se dá essa construção, né? E aí, vários marcos, né? Um deles foi o meu encontro com as ideias do Rutter, o grande psiquiatra do século XX, talvez o cara que moldou a psiquiatria infantil moderna. E eu me cruzei com um artigo dele de 1983 ou 84, que ele escreveu com Alan Ruff, e que ele fala dos fundamentos da psicopatologia desenvolvimental. Aquilo me impactou profundamente. A ideia de que a psicopatologia é um desenvolvimento, né? O que eu vejo hoje, há algum tempo atrás ele foi diferente, mais atrás ele foi diferente, mais atrás ele é diferente. Ele pode ter tido um início muito simples, muito pontual, e vai se desdobrando ao longo do tempo, até configurar-se num quadro tal ou qual que eu vejo uma fotografia num certo momento. Então isso me impressionou muito, e ele um gigante como o Rutter, e que escreveu muito sobre isso, e pesquisou sobre isso, e teve toda a trajetória de produção científica dele, que foi gigantesca, marcado por essa perspectiva desenvolvimental. Bom, quando eu me vi, eu estava atendendo criança, e o meu chefe me dava mais um caso e outro, e aos poucos a psiquiatria da infância foi ocupando lugar na minha clínica, não é? Nunca deixei de atender adultos, mas sempre com essa perspectiva. Outro marco importante na minha formação foi quando eu fui fazer a minha tese de mestrado, numa época em que não havia residência médica sistematizada para a psiquiatria da infância no Brasil. Tinha um germe de residência médica no HC, né? Mas era meio o patinho feio da residência do HC, e tinha um germe no Rio Grande do Sul. As pessoas faziam uma formação errática, um curso ali, uma supervisão ali, né? E alguns poucos iam para o exterior, ou para os Estados Unidos, ou a França. A psiquiatria infantil é bem antiga na França, né? Tem uma tradição disso lá. E que foi a minha tese? Foi uma tese exploratória
qualitativa em que eu entrevistei ícones da psiquiatria infantil da época, que eram tidos como os informantes chaves, pessoas muito influentes na formação dos outros. E aí eu fiz longas entrevistas com os grandes figuras daqui de São Paulo, e daí eu tirei algumas ideias, e a tese foi um estudo exploratório sobre a formação em psiquiatria da infância e adolescência. Então, só para dizer que o quanto que isso está permanente no meu modo de pensar. Como é que se faz um profissional dessa área? Outro ponto importante dessa reflexão é que eu vejo, lá na minha escola, como existe uma preocupação permanente e sistemática sobre o método científico. Então, você tem cursos de meses, de ano, ainda na residência, na pós-graduação, sobre pensamento científico, como é que se conduz um estudo científico, como é que se pensa segundo o método científico. Mas, para minha surpresa, não tem um equivalente sobre método clínico. Como é que se pensa clinicamente? Como que se forma um pensamento clínico? E, em uma certa perspectiva, o pensamento clínico ele é tão ou mais complexo que o pensamento científico, né? Então, se você for ver o método científico, você tem controle de variáveis. Né? Você apara o fenômeno real, reduz ele a algumas variáveis que você possa controlar, que você possa replicar o experimento, não é isso? Porque senão os resultados não são comparáveis. Enquanto na clínica você tem uma miríade de variáveis que o melhor é que você não ampute as variáveis. Quanto mais você conseguir incorporar variáveis ao seu pensamento, melhor você entende a singularidade daquela situação clínica. Portanto, é muito difícil pensar clinicamente. Mas eu vejo que tem pouca gente, pelo menos na psiquiatria, eu acho que, por exemplo, os psicanalistas pensam muito isso. Pensar a clínica, né? Por que falar assim, por que não falar assado, por que fazer essa pergunta, por que não perguntar, quando perguntar, o que perguntar, sua postura, o holding, né? Como dizia o Winnicott, o ambiente. Mas nós, psiquiatras, me parece que nos dedicamos pouco a isso. Então, eu me exercito nisso. Me exercito porque eu quero entender a mim mesmo, a minha própria trajetória, porque eu quero tornar isso coisa pensável e dizível, e, quiçá, coisa ensinável. Não é isso? Porque, senão, permanece a história do sujeito ir descobrindo, fazendo o seu caminho errático de um modo de ser psiquiatra. Isso pode ser muito trabalhoso, isso pode ser muito custoso e pode levar anos. Se você tem um sujeito inteligente, criativo, ele pode se tornar um clínico criativo. Mas se é um sujeito meio perdido, ele fica ali, atordoado, imitando, fazendo colagens, mas não faz qual é o meu modo de ser psiquiatra. Baseado em quê? E como é que eu fiz essa trajetória? Então, muito modestamente, eu tento hoje, pensando na minha própria formação e estudando um pouco essas coisas, montar um micro-laboratório, né, em que eu pego o sujeito ainda muito novo na formação dele, no segundo ano, ali, início do segundo ano, coloco ele numa situação em que eu exponho ele à situação clínica real, de atendimento, privilegio pôr a mão no seu objeto de estudo, mais do que uma teorização, do que exposição de teorias e abstrações, né? E reflito sobre o que se faz. Por que fez assim, por que não fez assim, por que é melhor fazer assim, por que não é melhor fazer assim. No fundo como é que eu desenvolvo meios de investigar o meu objeto de estudo? Porque o objeto de estudo do psiquiatra não são as categorias diagnósticas. As categorias são mutáveis, né? Hoje temos o DSM-5, amanhã é o 5 revisado e assim vai. Isso são esforços abstrativos. O meu objeto de estudo não é a nosografia. O meu objeto de estudo são indivíduos concretos, reais e seu sofrimento. Eu tenho que desenvolver ferramentas, meios de conhecer o que ele sofre, o que ele tem. É pôr a mão na sua matéria, no seu objeto de estudo. Eu brinco lá com os residentes, né? Um botânico nunca imaginou que ele pudesse conhecer plantas vendo fotografia de plantas ou descrição de planta nos livros. Ele também se usa disso, mas ninguém forma-se um botânico sem botar a mão na planta. Porque a planta é o objeto de estudo dele, e não a descrição livresca da planta. Então, qual é o nosso objeto de estudo? Né? Tem toda uma discussão aí. Como é que eu alcanço esse objeto? Porque senão eu posso estar medicando a descrição livresca de depressão sem ter a mais vaga ideia do que é a experiência subjetiva de ter depressão. E assim por diversos quadros, né? E os prejuízos associados a isso, né, Albeni? Então, na verdade, você traz algo que talvez para os
não vou ser, tentar, né, não sou arrogante, mas para uma boa prática da psiquiatria dos psiquiatras, seria óbvio a gente ter métodos que não sejam a nosografia. Ou seja, que você não está só atrás de saber se o cara tem depressão, ou tem TDAH, né, ou tem autismo, ou tem transtorno bipolar. Então, a nosografia é um dos métodos que contextualiza né, a fenomenologia através do quê? De uma descrição bastante ampla, né? E isso deveria ser um dos métodos, e é um bom método. Só que para muitas escolas, ou para as pessoas, ou para a prática ruim, isso se torna quase como um método principal. E acho que por falta de tempo e uma pressão aí de conhecimento geral, né? Acho que a gente vive a psiquiatria de psicologia de boteco, todo mundo sabe um pouco sobre essas linguagens, né? As nosografias caíram na boca do povo, né? Todo mundo tem um pouco de narcisismo e autismo. E aí fica essa conversa de sintomas, assim. E, então, acho que isso é um ponto que... E aí estou curioso para saber como que você ensina, quais são esses outros métodos que você ensina lá no seu ambulatório, né? Como que você olha para além de ensinar um residente a fazer uma descrição dos sintomas, que é um item. E um outro ponto que eu fiquei pensando é essa continuidade da psicopatologia que você trouxe. E quando eu estava começando a residência, ainda não tinham tantos estudos, né? E assim, essas coortes recentes mostram a continuidade clara, assim, né? De adultos que começam a ter sintomas ali de ansiedade, de agressividade, de humor, ao longo do desenvolvimento, né? E esses adultos, muitas vezes, mudam a trajetória da psicopatologia. Então, o cara era agressivo, e aí ele conta para o médico, às vezes com 20 e poucos anos, que ele tem ansiedade, que tem depressão, mas as pessoas não fazem o link que ele foi uma criança agressiva dos 5 aos 13. E aí, essa heterotipia, antigamente era perdida, e hoje você vê um nexo. Cara, não é qualquer coisa ele ter tido 8 anos de ser uma criança difícil, opositora, agressiva, e agora é um cara depressivo, que usa álcool ou usa droga, mas será que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu acho que para quem vem do adulto, muitas vezes, a formação de adulto, ele não estava tão interessado em tentar fazer esse link, né? Então, esse estudo da continuidade, assim, para quem, inclusive, estuda idosos, né, pessoas de 50 anos, 40 anos, é muito, muito importante, assim, porque mostra que tem uma continuidade. E é muito interessante. E nem sempre essa continuidade, ela você falou heterotípica, homotípica. Ou seja, a criança que teve depressão vai ser um adolescente deprimido e um adulto deprimido e com risco de suicídio. Não é. Tem um estudo, eu não vou saber te dar agora a referência completa, mas o sujeito fez uma avaliação entre presidiários londrinos. 60% deles tiveram dificuldades de aprendizado. É impressionante isso, assim. O que pode ter começado como uma dislexia, ou antes da dislexia, como uma alteração de processamento auditivo central, termina lá na frente com um delinquente. Né? E essa trajetória poderia ter sido interceptada em algum momento. Né? O que é um quadro gritante, assombroso e terrível na vida adulta pode ter começado muito simples. Né? Eu tenho esses trabalhos recentes do Amy Klein, né? Estudando autismo, como é que ele está conseguindo retroceder e vendo que você pode ter no início, lá no primeiro ano, um sinal muito simples, né? E que um sintoma muito simples, não conseguir fazer atenção compartilhada, ou não conseguir olhar a face com tanto tempo. Não conseguindo fazer isso, ele tem muito menos oportunidades de aprender certas coisas que precisa daquele pressuposto. Não aprendendo estas novas coisas, ele fica prejudicado em outra e outra e outra. E aí, aos 6 anos, mas que autista gritante. Como um efeito cascata. Desdobramentos. Então, essa perspectiva é muito interessante. E essa é a minha principal perspectiva psicopatológica. Né? De longe, predomina hoje a visão do DSM, mas o Hutter era um camarada muito, muito severamente crítico à ideia do DSM, né? Das definições operacionais. Ele não gostava. Ele fundou essa perspectiva, que eu acho que a melhor tradução é psicopatologia desenvolvimental mesmo. Não é psicopatologia do desenvolvimento. Sim, existe a psicopatologia do desenvolvimento. Certas linhas do desenvolvimento podem não evoluir bem. Mas é a concepção teórica que a psicopatologia ela é um fenômeno histórico. Né? Ela se dá ao longo do tempo e vai se metamorfoseando ao longo do tempo. Então, isso é uma perspectiva que eu insisto lá. A gente recupera a história dessa disciplina e tal.
Outra perspectiva é que a psicopatologia se dá no tempo e ela se dá num contexto. Né? Acho que a Bia tem muita contribuição nisso daí, né? A análise funcional do comportamento estuda muito isso, que é, não existe criança, ou talvez não exista ser humano, desinserido do seu contexto, para o favorecimento do seu desenvolvimento ou para o adoecimento. Para o adoecimento, não é Com isso? certeza. Né? Então, e que é curioso, os psiquiatras de adultos, estou falando aqui muito genericamente, claro que isso não se aplica a todos, têm dificuldade nestes dois âmbitos. Muito. Né? Pega um indivíduo como se ele não tivesse uma família, uma vizinhança, uma cidade, uma cultura, não é isso? A ideia lá Um ambiente. Um ambiente, o leitor lá do Bronfenbrenner, né? Aqueles círculos cada vez mais abrangentes. Exato. E em psicopatologia também, né? Então, quando você pergunta para o sujeito, traz uma história lá, o residente, mas onde é que ele mora? O que tem a ver? Qual a importância disso? Você não sabe, né? Que ambientes violentos, os indivíduos ficam violentos ou amedrontados com a violência, né? Gerador de psicopatologia, né? Teve um acontecimento há 2 anos, o meu filho foi fazer Enem. E aí, foi naquele ano em que erraram a distribuição na cidade. Sei. E o sujeito foi mandado cada um para muito longe da casa dele. E meu filho foi para um lugar muito longe na periferia, lá na Zona Sul. E eu fui levá-lo. Lá, deixei o cara numa escola pública, de periferia. E aí vou buscá-lo no final do dia e falei, e como é que foi? Eu falei, pai, muito difícil, pai. Um barulho. Como as pessoas estudam aqui? Então, bares com muitos sons e uma escola de samba ensaiando. E as pessoas tentando fazer a prova do Enem. E aí eu vim refletindo para ele e falei, sabia que a pobreza aumenta a psicopatologia. E um dos meios através do qual ela aumenta é que os ambientes são mais barulhentos. Barulho aumenta a morbidade psiquiátrica. Ou seja, essa insalubridade, quem nasceu aqui não tem ideia do que seja isso. Não é? As circunstâncias, só para dar um mega exemplo, tem impactos numa comunidade inteira, né? Que quem não está atento a isso não se dá conta, né? Ele pega um indivíduo deslocado do seu meio. Respondi? Sim, e como que é essa investigação? Porque aqui você está falando, é incrível que vai do micro ao macro, né? O organismo ali é o cara, sei lá, a criança que está interagindo com o pai ou com o professor, ou o número de horas que ela dorme, até o bairro, a língua, onde que ela está morando. E isso como influencia na psicopatologia do desenvolvimento dela. Agora, voltando um pouco ao seu ambulatório, eu queria que você falasse um pouquinho a formação lá com os residentes. Como é que isso se dá na prática? Assim, como que você ajuda o residente que está ali passando a ensinar esses outros métodos, né? A aprender, esses outros métodos? E tem uma pergunta que se desdobra. Tá bom, o que eu faço com isso? O que eu faço se o cara está na comunidade que é barulhenta? Né? Às vezes o residente ele vai investigando e quanto mais ele investiga, ele deprime um pouco, porque ele olha muito. Eu sempre brinco, olha, o que você vai fazer com a sua depressão sendo psiquiatra, eu não sei. Né? Cada um que vai ter que arrumar. Porque quanto mais você olha, você vai ver que muitos do que você investiga, você é impotente para mudar num primeiro momento. Né? Como é que você vai mudar uma criança de um bairro, de uma cultura, de uma pobreza? Só que você tem que investigar ao mesmo tempo, isso tem uma influência, né? Então, como é que é o seu trabalho lá com os residentes na Unifesp em relação a essas investigações? Vou tentar fazer alguns comentários, eu Tá. não sei se eu consigo te dar uma resposta inteira e sistemática sobre isso, não é simples. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu faço é o seguinte, é dizer, nós não somos militantes de teoria. A princípio, eu me interesso por todas. Quer dizer, quando eu conheci a análise funcional do comportamento, eu vim de uma época em que prevalecia a psicanálise. E eu me dediquei muito ao estudo de Winnicott, por exemplo, e tem insights maravilhosos, Winnicott, um grande psicanalista de criança. Para algumas pessoas, ele está em franca oposição ao behaviorismo, né? Mas é preciso conquistar uma abertura epistêmica. Você tem uma liberdade interior de examinar todas as outras propostas. Então, aqui não é um ambulatório em que se faz isso ou isso ou isso. A princípio, nos interessam todos, porque nós somos clínicos. E quanto mais ferramentas você tiver
para o bem do seu cliente, é isso que está sobre todas as coisas, e não os meus caprichos intelectuais, que eu gosto disto e não gosto daquilo. Então, lá atrás eu quebrei isso em mim. Então, eu sou um sujeito que li bastante de história da psicologia, que eu li bastante da história da psicopatologia. E nestas leituras, se eu tivesse que eleger o meu principal vertente, é a vertente que vem de Viktor Frankl. Viktor Frankl, além de um grande psiquiatra, ele era filósofo, ele tinha doutorado em filosofia. E ele foi um sujeito que tentou montar um modelo em que ele agrupasse essas diversas vertentes psicológicas e psicopatológicas. Ele dizia o seguinte, é preciso fazer alguma integração. Essas coisas, elas não são excludentes. Ele falou assim, talvez aqui valha a pena correr o risco de um certo ecletismo, que é... Viktor Frankl era alpinista, e ele dizia assim, olha, imagine 2 ou 3 alpinistas que escalem a mesma montanha por faces diferentes da mesma montanha. E depois peça a eles que te contem o caminho. Eles vão te contar e vai parecer que eles escalaram montanhas completamente diferentes. Não, eles só escalaram faces diferentes da mesma montanha. Eu acho que a gente precisa de ter uma integração das teorias mais ou menos nessa linha. Elas falam de dimensões distintas da totalidade do ser. Então, na modéstia dos meus conhecimentos e na modéstia desse ambulatório, então, esse é um princípio. Ou seja, eu não quero ler o cara a partir de uma teoria só psicológica. Eu quero enxergá-lo na sua unicidade, e se essa teoria me ilumina algum elemento, alguma parte desta montanha, dessa totalidade do ser, ela me interessa. Né? Você fala assim, mas como é que você dá conta de todas? Eu não dou conta de todas, mas o que eu puder dar conta, eu quero dar conta. Né? A gente viu muito esse sectarismo na história da psiquiatria. Né? Quer dizer, ser psiquiatra da infância por um tempo equivaleria a ser analisar inconsciente das crianças. Um dos meus entrevistados era um psicanalista ortodoxo, lá da minha tese de mestrado. Perguntei para ele, o que você faz? Ele falou assim, eu analiso inconscientes. Eu disse, não é isso. Pelo menos não é só isso. Eu não nego a existência de que algo em nós não está na nossa consciência o tempo inteiro, mas somos mais que isso, não é possível. Né? Como é reducionista um outro que diria, toda e qualquer coisa se resolve farmacologicamente. Né? Então, esse é um fundamento da prática. Se alguém ficar muito ensimesmado em cima de uma teoria só, eu vou dar um jeito de demolir. Outra coisa vá para lá, para o exame dessa pessoa, para examinar com a atitude mais ingênua que você puder. Deixe-se impressionar pelo que vem. Você não tem pressa para fazer isso, você pode fazer uma entrevista em 1 hora, volta amanhã, volta depois. A gente não tem compromisso com a produtividade nesse sentido. Eu quero que você conheça esse indivíduo e conheça as suas circunstâncias. Família, como é que é constituído, onde é que ele mora, não sei porquê, é migrante, não é migrante, e aí, que escola que ele estuda, por que ele estuda ali. Então, você vai montar uma história bastante complexa, né? Agora, você vai dizer assim, mas você não... E toda a nosografia, por exemplo? Não, a gente tem um seminário teórico em que você passa por toda esta exposição. Você faz muito mais um diálogo com essa abstração, que é a nosografia, do que encaixe da abstração na situação do indivíduo. Você dialoga com a singularidade dessa situação, vai até a abstração, você faz um movimento de vai e volta. Isto me ajuda a entender, isto não ajuda. Né? Então, temos aí a perspectiva desenvolvimental, a consideração pelo meio, uma atitude teoricamente eclética, correndo os riscos do ecletismo. Né? Quando eu falo que a evitação do recurso frequente à abstração é o sujeito, por exemplo, que vai lá, ouve uma história e na cabeça dele ele converte tudo nos termos do DSM. E ele me conta os termos do DSM. Eu falo assim, olha, faz o seguinte, faça um esforço de me contar essa história sem jargão. Me conte essa história sem usar o tecnicismo. Desmonta a pessoa. Ele tem que encontrar com ele, né? Tem que encontrar dentro dele e tem que fazer um esforço, porque o jargão se fecha dentro do jargão, né? Você limita as possibilidades compreensivas dentro do jargão. Outro elemento desta formação, que eu acho que tem a ver... Posso fazer um comentário? Por favor. Faria sentido a gente pensar... Porque
num interesse genuíno por aquele paciente, pela história de vida dele, mais do que um lugar de resolver um problema. Exatamente isso. Em outras palavras, né? Eu olho muito o psiquiatra que está ali para resolver um sofrimento e um problema específico versus eu estou interessado em conhecer esta pessoa enquanto indivíduo, em me vincular, em estar aqui e agora e me interessar por essa história. Perfeito. Isso aí tem muito do modelo médico, Exato. eu acho. E aí tem o dilema médico, supressão dos sintomas. Tanto por nós, quanto com a projeção da sociedade sobre isso. nós, né? Do mesmo jeito que você vai resolver uma pinta, você vai resolver uma tosse, você vai resolver minha tristeza, você vai resolver a agitação do meu filho ou a agressividade. E aí isso é um ponto que coloca pressão em cima do sistema enorme. Mas isso é muito limitante. Muito. Porque eu não acho que a natureza dos problemas que a gente lida como psiquiatras e psicoterapeutas se equivalem à natureza dos problemas de um gastroenterologista. Mas não é mesmo. Tem algo a ver. Nós temos o cérebro, mas nós temos algo que é intangível, intocável, né? Imaterial, que o gastro não tem esse problema. Né? Tem um problema epistemológico, da natureza do nosso objeto. Uhum. Eu dou para os residentes um outro... Eu gosto de exemplos. Gostamos também. O sujeito vai a um cirurgião e diz para ele, eu tenho um caroço aqui nas costas, doutor. O cirurgião não faz muitas perguntas, fala, dói, não dói, tem quanto tempo, não sei o quê, tem febre, tem... O caroço é um termo um tanto inespecífico, um tanto impreciso, né? Inexato, meio vago. O cirurgião tira a camisa. Deixa eu ver o caroço. Ele vai até o caroço. Isso é um lipoma. A gente tira isso aí em 10 minutos. Não, isso aí é uma furunculose, né? É uma infecção estafilocócica. Mata a coisa. Epa, pode ser um carcinoma, vamos biopsiar. Então, o termo vago, impreciso e inexato, o cirurgião, ao ver a própria coisa, ele sai da palavra caroço, vai ao seu referente, observa especifica, precisa e dá exatidão. Tá bom? Então, o sujeito chega no meu consultório e diz assim, eu tenho uma angústia. Você tem uma angústia. Onde é que eu vou olhar a angústia? Onde ela está? Está no cérebro? Está onde? Como é que eu localizo? Então, é de uma outra natureza. A angústia tem esta imaterialidade. Ela é uma vivência interior, ela é subjetiva. É como diz aí eu me recorro ao Jasperi. O que eu vou investigar é qual é a sua vivência interior. E como é que eu chego nisso? E aí é um outro ponto que a gente bate no laboratório, no nosso ambulatório. Eu estou falando laboratório porque é meio experimental, né? Esse é um ambulatório. Que é a nossa dependência da linguagem. Isto é incontornável. Skinner quis contornar isso, mas não tem jeito. Não, e a linguagem é muito presente nos estudos. Depois foi ficando. Reconheceu-se, né? E fazendo quase um hiperlink com outros episódios do nosso canal falando especificamente de linguagem, de ACT e toda a jornada de linguagem para aumentar a compreensão e a contextualização dos comportamentos. Olha, se a gente não se dedica a entender a linguagem, a complexidade da linguagem humana, as suas infinitas possibilidades, mas as suas limitações, isso tem efeito direto sobre a clínica. Ou seja, isso é um fundamento, lidar com a linguagem, pensar a linguagem, mais importante do que entender psicopatologia e psicofarmacologia, porque está antes. Ou seja, a linguagem carrega a nossa matéria de estudo. A angústia vem através de uma palavra. Mas alguns de nós, a gente vê que são mais hábeis para sair da palavra angústia ou ansiedade e conhecer a experiência interior. Se eu não faço isso, eu pego o que o sujeito diz, estou triste, estou isso ou aquilo, conecto com a descrição do DSM do que é depressão, e daí para frente eu começo a tratar a descrição do livro. Porque eu não alcancei o que é o real sofrimento, que esse sim é meu objeto de estudo. Uhum. Eu estava com uma paciente... Daí tem a ver com o que você está dizendo, eu queria, que é a real abertura para o que se passa naquele indivíduo, naquela situação, naquele momento. E isto não é só, Mauro, eu acho que é muito importante, assim, uma questão de natureza moral. Tipo, isto é mais certo ou menos certo. Eu não acho que... Isso é super importante, essa discussão, assim, ética, né? Do que eu estou cuidando, qual o melhor jeito de cuidar, qual a melhor maneira de cuidar. Mas é uma discussão epistemológica. O que é que eu estou estudando?
Qual é a natureza do meu objeto e como é que eu faço para conhecê-lo. Isso é muito importante para nós, né? O meu objeto de estudo não é a descrição do DSM. Eu posso decorar o DSM e não entender nada do que eu estou fazendo quando a pessoa está de frente. Tem aquele autor brasileiro, o Isaías Pessotti, que escreveu uma trilogia, um jeito muito inteligente. Escreveu uma trilogia sobre psicopatologia. O cara leu tudo no original. Ele leu a psicopatologia alemã inteira, francesa do século XIX, brilhante. E fez esses livros lá. Um chama Era dos Manicômios e outros 2. Muito excelente escritor. O cara nunca atendeu um paciente. Ele sabe psicopatologia muito mais do que nós, mas ele sabe a psicopatologia como disciplina. Ele não tem os meios e também não teve interesse. Como é que eu investigo este sofrimento deste indivíduo? São 2 movimentos do pensamento completamente diferentes. Isso é uma das coisas que eu... Desculpa. Não sei se estou começando a ficar mais claro. Sim. Eu ia dar um exemplo, que eu, até do lugar, né? Assim, você falou do exemplo do caroço nas costas e da angústia. Que eu tive um contexto que uma paciente chegou no consultório e ela estava contando que ela não tinha conseguido fazer um exame de colonoscopia. E ela estava com o adesivo aqui da agulha, né? E aí ela foi descrevendo, de uma maneira muito intensa tudo o que estava acontecendo. E ela falou assim, aí tinha um negócio desse tamanho dentro de mim. E ela ia contando, eu vou pedir para minha mãe mandar uma foto, porque minha mãe tirou uma foto. E aí ela pediu, e ela falou, só que eu não vou ver, você vai olhar, eu não vou ver, porque eu não consigo ver. E aí a mãe mandou, e ela tava quase, você vai querer ver? Eu falei, eu quero ver. E aí a mãe mandou, e era, enfim, né, para tirar sangue, para ela ter acesso à veia, aí ela recebeu o remédio, né? E aí eu falei, tenta tirar o seu adesivo, já fazia um tempo que ela tava... E aí ela foi puxando devagarzinho, ai, tá doendo. Mas ela puxou, e ela olhou e falou, não tem buraco nenhum. Não tem buraco nenhum. Eu falei, mas cadê? Mas não tem nenhuma... E não tinha nem a marquinha mínima, assim, né? Eu falei, mas estava dentro de mim. E aí eu tô só trazendo o quanto, muitas vezes, e a gente na psicologia vai para campo, a gente vai na casa dos pacientes, a gente faz o trabalho do psicólogo fora do consultório, e a gente consegue observar os fenômenos, e que eu acho que tem muito a ver com esse interesse pela vida dos pacientes, e aí fala, pera, eu tô vendo o que está acontecendo, e eu estou vendo como essa pessoa está experienciando isso, e tá mais palpável para mim agora, né? E para ela, é isso, o negócio tinha entrado dentro do braço dela. Essa foi a vivência dela, ela não estava mentindo, foi a experiência que ela teve. Foi a vivência dela. E quando você faz esse movimento, e chega mais perto, e vai à casa e observa, você está cada vez mais próximo do seu real objeto de estudo. Isso deriva para coisas muito sérias. Por exemplo, o número de pós-graduações em psiquiatria, que o sujeito tem aulas teóricas exclusivamente, exposição da nosografia e nenhuma ou quase nenhuma experiência clínica, olha, você pode aprender um monte de coisas, mas você não faz um psiquiatra com isso. A gente tinha que ter a gente tem argumentos do conhecimento para dizer, não é assim que se faz um psiquiatra. Você põe indivíduos reais, seu sofrimento se aproxima dele, aprende a examinar isso, extrair daí, entender sua dor, e aí você pode ajudá-lo de fato. O recurso à abstração, que é uma simplificação, né? É uma legião, na verdade, né? Você tem ideias daquilo que pode ser, mas você nunca chegou perto. É o veterinário que nunca pegou em bicho, é o botânico que nunca pegou em planta, né? Não vai acertar, né? Se acertar é por sorte, dá um tiro assim. Porque... Agora, dentro da sua prática clínica dos últimos 30 anos, 90, 0 a 10, 10 a 20, agora a gente está em 26 aí, a psiquiatria clínica, ela mudou ou ainda a relação com os pacientes, os fenômenos que surgem, a psicopatologia desses 30 anos? Você é o psiquiatra que você entende ali que algo é igual a atender ou tem algo que está se transformando, não sei se no exercício ou nos fenômenos, ou como as pessoas se relacionam com esses fenômenos, sejam psicopatologia, seja desenvolvimento normal, porque tem uma fala, Albeni, que é a tal da psiquiatria de boteco, que ela explodiu, né? A psiquiatria, os termos explodiram para o bem e para o mal. Houve, principalmente pós-pandêmica, aí um número muito grande de
de discussões e aumento de alguns dados em relação à autolesão, outros em relação ao termo autismo e o número aumentado de pessoas com autismo. Então, eu queria saber da sua prática, assim, como que você era... Você falou do texto do Hutter ali no começo da década de 80, né? E como que você enxerga lá, você estudando e atendendo as pessoas ali? E hoje, em 2026, como que é essa prática clínica? Ela mudou? Ela tem desafios diferentes? Eu acho que ela mudou, teve muitos avanços, né? A explosão de conhecimentos em neurociências foi um fenômeno espantoso, né? Final dos anos 90 e início desse século, né? Assim, o volume de conhecimento em neurociência é um negócio assombroso, assim, inabarcável. Você tem que escolher um pedacinho se você quiser saber muito. Eu não consigo acompanhar nem o que se faz sobre autismo. Se você quiser saber, eu quero saber tudo o que se sabe de neurociência e autismo. É um negócio monumental, né? Então, isso é um dado importante. Eu acho que a difusão do conhecimento aumentou muito com esses riscos, né, de virar psiquiatria de boteco, mas é melhor conhecimento do que a ignorância. Eu acho que as configurações psicopatológicas também vêm mudando, né? Assim, o que nós ouvíamos e víamos falar, por exemplo, da histeria, que era um quadro muito prevalente, né? Tanto na sua forma dissociativa como na sua forma conversiva, isso meio parece que está se rareando, esvaindo, está virando uma outra coisa. Ao mesmo tempo, a gente não ouvia falar tanto de borderline, que é um negócio bastante, né? E aí eu acho que um outro campo em que houve muito desenvolvimento foi o reconhecimento dos quadros na infância, né? Crescente, eu acho, as taxas de hoje, pode ser que tenha um aumento real, mas eu acho que em grande parte é reconhecimento de quadros que não eram reconhecidos, muito menos cuidados, né? Os grandes tratados de psicopatologia, final do século XIX, início do século XX, eles tinham, quando muito, um capítulo à infância. E esse capítulo se restringia ao que eles chamavam de quadros deficitários, né? O que nós chamamos hoje de deficiência intelectual, com outros nomes, e as deficiências sensoriais, cegueira, surdez. Era o que se achava que criança tinha. E depois, os quadros do adulto, nesse um vácuo aqui. Quer dizer, a concepção de que pode ter um começo lá, na infância, e que termina, e que evolui com o que a gente vê no adulto, isso é uma concepção nova, relativamente nova, se você pensar em história da medicina, né? Por isso que nunca é pouco reconhecer o trabalho de Hutter, né? Que ele fez isso. Ele fez o primeiro estudo epidemiológico em comunidades da história da psiquiatria em infância, de psicopatologia da infância. O estudo do Isle of Wight Study, em que ele fez a primeira, buscou na comunidade o que tem de crianças sofrendo, assim, né? Isso, anos 80 também, por aí. Mas então teve grandes progressos. Tem um fenômeno curioso, eu não sei como é que qualificar isso, é a naturalidade com que as pessoas falam das suas condições psiquiátricas. Eu tenho autismo, eu sou borderline. E em redes sociais, né? Talvez seja bom, né? Está sendo explicitado, falado, mas talvez haja alguma banalização, não sei. Aliás, o Porta dos Fundos até traz recentemente, não sei se vocês viram o vídeo, né? Que a pessoa tem ansiedade generalizada e brinca, né? Como se fosse heterodiagnóstico ou nomodiagnóstico. Namorar outra pessoa que tenha o mesmo diagnóstico ou namorar outra pessoa que tem um diagnóstico diferente. E aí fica se brincando como é bom ter o mesmo diagnóstico. Não, é bom porque nós dois somos ansiosos, nós dois... Ou, não, e aí brincando com esse encaixe e desencaixe e com a naturalização de falar sobre esses quadradinhos, né? Eu sou tag, eu sou borderline, ele é narcisista. E o eu sou é ruim também, né? Como se o diagnóstico desse identidade. Exato. Né? Mas então essa difusão do conhecimento, ela pode sim, obviamente, melhor conhecer que não, mas essa banalização, ela tem uma coisa de tratar... O nosso tratamento, o bom tratamento psiquiátrico, psicológico, psicoterapêutico, ele é custoso, ele é difícil. É muito difícil formar um bom profissional dessa área. Leva-se anos, né? Então, ele tende a ser elitizado. Ou seja, né? Quem pode pagar
horas e horas de um bom profissional, que pensa sobre ele, que estuda suas especificidades e tal. Fora isso, você começa a ter uma horda de profissionais meio formados, meio mais ou menos, que tratam as coisas com uma banalidade, e eu não sei se trata, né? Ou é maltratado, né? A gente começa a ter, por exemplo, esse fenômeno dos livros de psicofarmacologia, livros dedicados à desprescrição. Você tem visto isso? Um dos livros de psicofarmacologia da infância que eu gosto, saiu agora a última edição, pela primeira vez veio um capítulo desprescrição. Orientando os psiquiatras a desprescrever. Ou seja, alguém está prescrevendo demais. Crianças tomando 4 psicotrópicos. Interessantíssimo. 5, né? Então, isso são efeitos colaterais da simplificação, né? Um cerebrismo ingênuo, né? O jeito de tratar é mexer no cérebro, dar remédio, e dar 1, e dar 2, e dar 3, e dar 5, né? Introdução cada vez mais precoce de medicamentos, né? Por isso que eu fico pensando um pouco que esse falar muito sobre os vários efeitos possíveis, porque falar e tá na boca, as pessoas normalizam falar, e ao mesmo tempo também, se eu tenho isso, eu preciso do remédio X, ou eu vou buscar uma solução que resolva especificamente esse sintoma, né? Que vai contra tudo isso que você tá trazendo como sendo importante. E quem cuida muito de perto e com cuidado, você sabe que essas equivalências, elas são difíceis de serem feitas em psiquiatria, né? Esse diagnóstico equivale a esse tratamento. Você precisa de muito ajuste, de muita individualização, né? Não tem jeito de seguir um protocolo muito claramente para tudo, né? Você precisa de estudar muito cada situação. Isso leva tempo. Isso precisa de um profissional que esteja interessado em fazer isso, que saiba fazer isso. Então, um bom psiquiatra pode atender poucas pessoas, relativamente. Não é como, sei lá, talvez um ortopedista possa atender muito mais pessoas do que um psiquiatra. E um bom psicólogo menos ainda que menos psiquiatra. Ainda, horas com a mesma pessoa, né? Para ser realmente eficiente, mudar a trajetória de vida, o que a gente pretende em psiquiatria da infantil, né? Você quer começar cada vez mais cedo e restabelecer um curso de desenvolvimento saudável, de crescimento, né? Você não quer supressão de sintomas apenas, embora isso às vezes já é muito bom. Isso. A gente retomar o seu raciocínio da formação, que o Mauro até tinha trazido. Uma das coisas que a gente fala, né, Mauro, no início do nosso curso de desenvolvimento, a gente fala um pouquinho de como a gente se compreende enquanto psiquiatra e psicóloga e algumas coisas que nos formam, assim, né? Então, a gente fala muito sobre estudar muitas coisas e sobre a curiosidade. Você ter uma curiosidade em relação a conhecer os diferentes saberes, que é um tanto que você está trazendo como formação dos residentes. E eu lembro muito da nossa experiência em conjunto de levar a análise do comportamento lá para o ambulatório junto com você e com o pessoal ali. E eu fico pensando se tem um caminho prévio a esse, e aí para pensar com vocês, em gerar interesse neste profissional que quer ser psiquiatra da infância e da adolescência, do adulto, gerar interesse porque se vem antes, às vezes ele não quer saber sobre isso. E ele fica, não quero estudar tantas coisas, eu não quero ter interesse em diferentes áreas da psicologia ou em diferentes áreas né, compreender a psiquiatria como seu todo. Como construir isso com eles? Esse cara, se ele tiver muito convicto nisso, ele não vai passar ileso na minha frente. Eu vou dizer muito claramente, você está no lugar errado, cara. Eu já vi isso acontecer. Você não deveria estar aqui. Você quer simplificação, acho que você vai ter que fazer outra coisa. E você deve fazer outra coisa, porque você vai fazer mal aos outros, pensando assim. Você vai cuidar de pessoas, se você não tem interesse. Porque se você consegue ter um interesse genuíno nas pessoas, aquilo te provoca um mal-estar. Se você quer entender isso aqui. Então, um dos jeitos de estimular é levá-lo à coisa mesma. Atende. E não é uma entrevista. Você vai ficar 6 meses com essa pessoa. E eu vou te perguntar o que você está sabendo ou não. Então, eu vou promover uma inquietação. E a complexidade do objeto, da coisa, da pessoa na frente dele, desmorona preconcepções que ele traz. Mas a sua pergunta é super apropriada, porque a gente está ouvindo por aí, não sei se você já ouviu, Mauro, eu vou fazer psiquiatria porque psiquiatria é mais fácil. Tem gente falando isso.
Isso, Eu ainda não ouvi essa. eu já ouvi isso. Uau. Então, fazer uma pós em psiquiatria é mais fácil. Não é, cara. Não é, muito mais complexo. Muito mais. O pneumologista, ele o que você estuda? O pulmão, cadê? Tá aqui. Aí ele mostra a imagem. Se você duvidar, você abre o peito, tá aqui. Isso aqui que é o pulmão. Então, a materialidade das outras especialidades médicas torna a coisa muito mais fácil. Nós é esse objeto híbrido que ele está ancorado no corpo, especialmente no cérebro, mas ele tem uma dimensão cultural, ele tem uma dimensão linguística, ele tem uma dimensão psicológica que não tem materialidade. Isso complexiza enormemente a coisa. Que é igual falar que a gente só brinca quando a gente tá com a criança. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Né? Mas então, eu tento trazê-lo para a situação real e ver se aquilo demove essa falsa crença de que não quero. Você tem um problema, não é apenas do conhecimento e da prática, você tem um problema moral. Você está se recusando a saber. Isso é sério, né? Então, às vezes você mexe com algumas pessoas. Outros... E aí tem o papel dos centros formadores, É. porque, por exemplo, se a pessoa fica 6 meses no ambulatório, né, ou vai numa enfermaria psiquiátrica e fica 60 dias com um paciente que às vezes bate, que pressiona ele, e que a mãe está em burnout, é muito difícil a pessoa não ser incitada a entrar em contato com o que o Albeni falou, né? E a nossa ideia é aumentar o suporte. E é um processo extremamente cansativo e desafiador e corajoso pelas pessoas conseguirem visceralmente entrar em contato com psicopatologia. E aí você vai vendo quais são as defesas do residente, né? E eu acho que como a pessoa lida com essa angústia de ver cru aquele sofrimento e muitas vezes ter que suportar, porque quem vê muito acaba sofrendo mais, aí eu acho que esse é um desenvolvimento e o estresse do residente que pode gerar crescimento ou pode gerar coisas que afastem ele da formação, assim, de o cara sair, vai trabalhar em laboratório. Eu vou citar com todo respeito, tem um colega nosso que ele, no começo da residência minha, ele tinha feito tudo da liga de psiquiatria na faculdade, não tinha estudado, tinha feito as ligas, então ele ia ser, né, ou psiquiatra. E depois de alguns meses no R1, passando em enfermaria dos psicóticos, hospital dia, pacientes muito graves, ele chamou todo mundo emocionado e falou, eu vou desistir. E a gente ficou bastante surpreso na época que ele foi fazer patologia, foi ver lâminas, né? E aquilo ali me intrigou por uns 2 anos, pelo menos, né? E ao mesmo tempo, porque ali nos primeiros anos da formação, o que você não entende o mar, né? A água que você está bebendo, o mar que está te afogando. E eu acho que essa... E eu falaria 2 anos, mas para mim foram 10 anos, pelo menos, né? 10 anos onde eu estava... Tentando entender o que eu estava fazendo. Onde eu me meti, né? E de vários jeitos, e de vários lados, eu acho que um dos encontros meu com a Bia foi muito em função disso, assim, de encontrar pessoas nesse mar revolto, né, de estudo de saúde mental. E aí... Então, talvez seja isso, né? Agora, o que mais preocupa... Então, os centros formadores, eles acabam tendo um papel importante. E o que preocupa é as pessoas serem esses médicos de fachada, né? De conseguir lá... Né? Teve uma conhecida minha que foi agora, por 15 minutos na médica do convênio. E ela é amiga, enfim, conhecida. E eu não sei o quanto foi ético, mas eu tentei ajudar depois ela um pouco, porque... Ela saiu depois de 15 minutos com uma receita de um remédio sem saber quase nada, assim. E aí isso me mobilizou muito para, inclusive, fazer um pouco o papel de médico que eu não gosto de fazer, mas essa determinada situação eu fiz. Eu tirei o meu setting de falar, cara, eu vou ter que falar um pouco, porque eu sabia, para mim era o óbvio, e eu quis ajudá-la. E eu achei muito difícil uma situação de ela ir num médico angustiado e sair com uma receita X, né? De Brintelix, né? Que é um antidepressivo mais novo. Em 15 minutos. A vortioxetina, que teoricamente ia resolver o problema dela. E ela não sabia nem que ia fazer efeito em 4 a 6 semanas. Nem isso essa profissional falou. Então, ela achou que ia resolver, né? E eu falei, cara, mesmo que se resolva, vai demorar. Então, e tem um processo, e tem reações somáticas. Então, e aí eu fiquei, enfim. Então, os centros formadores, né, Albeni? Aí você falou, né, de novo, referenciando o seu ambulatório, tem um papel, assim, acho que nessa ética, assim, né? A gente não abaixar a régua, né? Não simplificar. Acho que não transmitir essa falsa ideia de que é simples. É difícil mesmo desde o primeiro instante.
Desde o primeiro contato com a coisa, é complexo. Mas eu acho, cada ano que passa, eu acho a psiquiatria mais complexa e mais difícil. Eu acho extremamente difícil ser psiquiatra. Mas eu digo para eles assim, essa extrema dificuldade é compensada pela extrema importância que é ser psiquiatra. É muito importante ser psiquiatra. As pessoas precisam muito de bons psiquiatras. Mas por quê? Isso não é arrogância? Não, não é porque eu sou Isso psiquiatra. vale para a psicologia igualmente. Exatamente. Igualmente. E a importância é porque a matéria com que nós lidamos, psicólogos e psiquiatras, é a coisa mais importante que tem. As pessoas, quando adoecem mentalmente, elas adoecem daquilo que é eminentemente humano. Quando o sujeito perde a capacidade de discernir a fantasia da realidade. Quando o cara todo dia tropeça na mesma ideia e não consegue pensar a mesma coisa, ele para de trabalhar, não consegue cuidar dos filhos. Quando o cara se prostra numa cama e não consegue sair da cama porque o mundo perdeu sentido, nada presta, eu não valho nada, eu não tenho sentido. Ele está adoecendo da humanidade dele. Este é o nosso objeto de estudo, essa é a nossa matéria. Por isso que a gente faz é nobre e importantíssimo, né? E tem que ser levado muito a sério. O veterinário não faz isso. O cardio, que trata de coração, a vaca também tem coração. Agora, estas expressões mais elevadas da humanidade, quando são adoecidas, são a nós que as pessoas recorrem, né? Então, é uma coisa pela qual a gente tem que se fazer digno. Se fazer digno desse cuidado, dessa profissão. E eu penso muito numa responsabilidade, assim, né? Eu falo muito com alunos em casos complexos e mais difíceis. Acho que a gente tem, às vezes, momentos de vida que você está com 2, 3, você não pega o quarto, você não... Mas a gente tem um lugar de escolher, né? Igual o médico escolhe salvar vidas, vocês, e você está num ambiente que precisa de um médico, você está ali. O nosso lugar da psicologia também com a criança nesse sentido, né? Eu sei o que fazer com essa criança que está ali naquele momento em sofrimento, mas em termos de responsabilidade mesmo, né? A gente não tomar por baixo essa escolha de ser responsável pela vida de uma criança e pelo seu desenvolvimento. Isso é muito sério. É muito sério. Albeni, a gente está chegando ao final do programa. Mas espera. Mas espera, uma última pergunta. Eu vou fazer minha última, você vai fazer a sua última? Vai ser a mesma que a minha. Vamos ver. Que a minha vai ser o que vocês... um conselho aí para a galera. Antes, então. Tá bom, Pera. galera que está começando. Eu não sei se você terminou seu raciocínio da formação, dos componentes que envolvem a formação do psiquiatra e que você constrói com os residentes no seu trabalho. Se você trouxe, né? Se faltam coisas. Não, a história que eu estava dizendo assim, que não é estudar farmacologia ou psicopatologia, mas isso vem sobre algo, né? Eu acho que os fundamentos são, como eu estou esquematizando, eu queria escrever um livro sobre isso, os fundamentos dos fundamentos mesmo. O primeiro deles é conseguir um estado de real, sincero e honesto, sincera abertura ao outro. Esse é o começo de tudo. Se você não tem interesse no outro, vai fazer outra coisa. E isto é uma aquisição. Isso não é um dado natural. Você, de fato, se interessar pelo outro. Esse é um, né? Outro ponto. Esse outro é o quê? O que é o ser humano? Isso é um elemento antropológico. Queiramos ou não, tenhamos mais claramente ou não, a gente tem uma concepção do que é o ser humano. Se a gente puder melhorar isto, isso é o que se chama antropologia filosófica. Então, uma certa concepção do que é o ser humano. Porque se eu penso que ele é um amontoado de células, eu vou tratar de um jeito. Se eu penso que ele é uma alma eterna, eu vou lidar com outro jeito. Se eu pensar outro e outro, eu vou ter, não é? Um punhado de mecanismos como uma máquina, eu vou tratar de outro jeito. Então, a gente deveria se dedicar a tentar entender o que eu penso que é um ser humano, uma antropologia filosófica. Segundo, então, abertura, o entendimento do outro, domínio da linguagem que eu estava falando, né? A gente deveria, se esta até que venha uma máquina que resolva o meu problema, tem depressão, não tem, ela vai lá e faz uma imagem funcional, é depressão, ou isso ou aquilo. Enquanto não chega essa máquina, a gente é muito inteiramente dependente da linguagem. E a gente deveria conhecer melhor isso.
Por exemplo, a gente comete um erro rotineiro pressupondo que todo mundo tem o mesmo nível de domínio da linguagem. E não é. As pessoas têm um nível de domínio da linguagem imenso, assim. Tem um sujeito, tudo que ele sente, eu me lembro isso no pronto-socorro de psiquiatria, que ele falava, eu tenho uma gastura, doutor. Eu sinto uma gastura. Qual a expressão mais complexa que ele ia dizer da angústia interna dele, ou seja, o que for, que eu não conseguia entender o que era gastura. Você tem esse cara e tem Manuel Bandeira. É uma diferença abissal no domínio da linguagem. E outra, qual o meu domínio da linguagem? Como é que eu melhoro o meu domínio da linguagem? Porque pode ter um cara muito inteligente e sensível me contando coisas que eu não opero na mesma faixa que ele, eu não consigo entender. Como é que eu vou tratar se eu não entendo? Eu vou chutar, eu vou jogar brintelix, isso, aquilo, mas para acertar onde eu não sei, porque eu não estou entendendo. Então, a gente deveria se dedicar a isso. E outro é a conquista, que é uma conquista também, dessa abertura epistêmica. Assim. Eu quero conhecer, eu quero saber. E venha de todas as fontes que vieram. Não ter preconceito teórico. Acho que Teoria integrativa. Teoria integrativa. Não, na verdade, você respondeu aí, que basicamente você trouxe os preceitos para as pessoas em formação, né? O que você sugere para uma clínica real, né? O Benício você trouxe aí nessa fase final do programa. É incrível. Então, você está escrevendo esse livro. Eu já falei que eu quero ler esse livro. Vou falar de novo. Agora, tá saindo numa velocidade agora você vai ser pressionado aí. Vai ser pressionado para... Mas se eu não escrever, pelo menos eu vou falar mais. Não, eu fiquei bem interessado mesmo. Mas você está escrevendo, né? É incrível. Então, na próxima vez que ele vier aqui, já vai ser com livro aí para divulgar, hein? O nome é Os Fundamentos Implícitos da Clínica. Bacana. Então, eu vou te agradecer, Abeni. Foi uma conversa incrível. Legal. Aprendi bastante com você, muitas referências. Então, foi muito bacana mesmo. Foi intenso e feliz aí com o que você trouxe pra gente. Agradeço muito o convite, a generosidade de vocês. Agradeço a atenção. Legal, muito legal. Eu tô feliz que muitas pessoas puderam te ouvir, porque tá gravado. Sim. Levar você ao alcance. Obrigada, Albeni. Imagina, eu que agradeço. Um abraço.